salve, manifeste, graça e paz, amém? Fala para quem está do seu lado, você fica mais bonito no frio ou no calor? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Agora você fala aí para ela, você fica bonito de qualquer jeito. Aí ó, pronto, elogia, aproveita. Em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite reunidos. E eu, assim como o Luiz, eu creio que Deus tem algo ainda mais profundo nessa noite para as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Que Deus tem mais para nós. Eu queria que você fechasse teus olhos. Pai, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos mergulhar mais no que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, realmente, como cantamos, tudo que temos é do Senhor, e tudo que na verdade nós precisamos é o Senhor, Pai. Como é bom tê-lo nessa noite dentro de nós, dos nossos corações, Pai. E sabemos que há algo do Senhor para nós, na Tua Palavra, nesse momento. Nós queremos reclinar o nosso coração, queremos dar toda a nossa atenção à Tua Palavra, Pai. Queremos dizer que Te amamos e Te agradecemos por aquilo que o Senhor está realizando nessa noite, Pai. Tão poderoso, tão profundo, Pai. Porque o Senhor está aqui, Pai. Nós Te amamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Abra comigo em Mateus 19. Para quem está caminhando comigo mais de perto, sabe que eu estou preso nesse texto há uns 2 meses. Então não tem jeito, vamos para ele de novo. Mateus 19. Vamos ler o versículo, ou a partir, na verdade, do versículo 16. Mateus 19, 16. Quem tiver no som aí, pode aumentar um pouquinho mais o violão aí do Ellison, por favor, para a gente continuar nesse ambiente de adoração, mergulhando no Senhor. Mateus 19, 16 diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Muito bem, até aqui. Eu quero só te explicar, se você não está me acompanhando nos últimos dias. Esse texto de Mateus 19 é muito interessante. Eu estava há 2 meses atrás na academia, lendo a Bíblia lá no intervalo entre os exercícios, e estava lendo exatamente esse texto. E eu simplesmente parei a minha leitura nesse texto por um motivo muito especial. Esse homem chega para Jesus, ele pergunta o que ele tem que fazer para ir para a eternidade. Jesus responde dizendo que ele tem que obedecer os mandamentos. E ele pergunta quais. Jesus dá a listinha dos mandamentos. E quando Jesus dá a listinha dos mandamentos, ele diz que tudo isso ele tem feito. E daí aí é o que vem o interessante, é o que eu me apaixono por essa história, por essa narrativa bíblica. Porque ele chega e fala: o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Jesus responde: faz esse e esse mandamento. E nessa hora ele fala: beleza, é isso que eu estou fazendo. Nessa hora que a conversa tinha que acabar, não acaba.
Porque esse homem, ele vira para Jesus e fala: o que está faltando ainda? Ele percebe, ele cai em si que alguma coisa está faltando. E daí vem essa famosa frase de Jesus dizendo: então se você quer ser perfeito, e aqui perfeito quer dizer maduro. Então ele está dizendo assim: se você quer ir para um nível mais profundo, então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e depois venha e siga-me. Eu vou pedir para o pessoal me dar só um pouquinho mais de retorno aqui por causa da voz, só mais um pouquinho. Muito bem, o rapaz vai embora triste porque ele tinha muitas riquezas. Eu tenho pregado praticamente só esse texto nos últimos dias, com exceção da terça-feira, que a gente está numa série de mensagens dos dons espirituais. Mas nas últimas vezes que eu tive a oportunidade de pregar, eu preguei sobre esse texto. E eu quero falar nessa noite ao seu coração a respeito dessa pergunta. Quem é que lembra dessa pergunta aqui? Vamos ver quem é bom de memória. Quando que rolou essa pergunta? Em algum evento aqui do Manifest. Enquanto eu bebo água, quem é que lembra? Marcelo, e aí, a memória está em dia? No encontrão, lá na casa do Vitor, lá quando a gente fez aquele negócio de perguntas, uma das perguntas era: o que Deus quer de nós? E eu respondi: nada, Deus não quer nada, Deus está pleno, satisfeito. E a verdade é essa: Deus, ele não quer nada seu, porque Deus, nele mesmo, ele está tranquilo, está perfeito. Deus não está em crise de identidade, Deus não está sentindo falta de nada, Deus não tem que pagar conta, Deus não tem que resolver relacionamento, Deus não tem que cuidar de nada. Deus está pleno, Deus é perfeito. Mas eu confesso para vocês que depois do encontrão, essa pergunta ficou ecoando dentro de mim: o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de nós? E quando eu leio o texto de Mateus 19, eu percebo que Deus quer alguma coisa com a gente, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele quer nos levar a um lugar novo. Ele quer nos levar a uma vida nova. Você crê nisso? Então é mais ou menos assim: quando Deus chega aqui, representado pelo, bom, é Jesus, é o próprio Deus, mas aqui quando Jesus chega para esse homem, o que é que Jesus quer com esse homem? Na verdade, você vai me falar: não, pastor, mas é o homem que queria alguma coisa com Jesus, ele queria perguntar para Jesus. Mas o jogo inverte. O homem, ele dá o start na conversa, mas daí o jogo inverte. E agora é Jesus que quer alguma coisa com ele. Ele vira e fala assim: então, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. E sabe o que eu entendo que Deus quer com a gente? Deus, ele quer transformar totalmente a forma como nós vivemos. Totalmente. Eu não sei se deu certo para a galera aí da mídia colocar o versículo que eu pedi. Põe para nós aqui, Lu. Você conhece, você sabe de cor esse texto. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aí vamos para o versículo 2. Agora olha só: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Aí vem a promessa: a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pode deixar aí esse texto, Lu. Então olha só, o que Deus quer com você? Deus, ele quer que você viva a agradável, perfeita e boa vontade dele. Só que antes tem um pré-requisito para isso. Então eu quero que você comece a entender isso essa noite. Deus quer que você viva a boa, agradável e perfeita vontade dele nessa terra.
Mas tem um pré-requisito. E ali no texto está dizendo: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Toda promessa de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus antes vem com uma transformação de vida. Está pegando no seu espírito? Vamos voltar para Mateus 19. Pode tirar, Lu, obrigado. Vamos voltar para Mateus 19. Ele chega e fala: como é que eu vou para o céu? Aí Jesus responde: obedece os mandamentos. Aí ele fala: eu estou fazendo isso, mas o que está faltando? Ele fala, aí ó, eu quero que você entenda para onde que Jesus leva a conversa. Ele fala: não, então não é sobre o céu que você quer conversar. Você quer conversar sobre um nível de profundidade maior a respeito de você como filho de Deus na terra. Porque você não está só querendo ir para o céu, você quer viver algo novo, você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na face da terra. Então, na verdade, o que você quer é ser perfeito. E lembre-se, não é perfeito de perfeição, é perfeito de ser maduro. Então Jesus leva a conversa para um outro nível e diz: então você quer ser um filho maduro, você quer viver uma vida nova, você quer ser transformado. Então beleza, então vende tudo que você tem. E aquele jovem vai embora triste. Agora você está entendendo o que Jesus está fazendo quando ele fala vende tudo que você tem? Ele está falando: você tem que mudar a forma de pensar, você tem que mudar a sua forma de viver. Então eu quero que você entenda o que Deus quer com você. Deus quer que você viva algo novo nessa terra. Só que para você viver algo novo, você tem que mudar totalmente a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Ô Lu, põe de novo o versículo 1 de Romanos. Entreguem o corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez a vocês. Sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Nós precisamos ser um sacrifício. Agora, eu estou só te dando um panorama de tudo, da onde eu quero chegar nessa noite. Vocês estão comigo? Amém? Voltando para Mateus 19, aquele homem ou aquele jovem chega para Jesus, e Jesus quer levar ele para um nível mais profundo. Só que esse jovem não vai para o nível mais profundo. A Bíblia diz que ele vai embora triste. Nós nunca mais vamos ouvir falar desse jovem na Bíblia. Diferente, como você sabe, se você já acompanhou alguma dessas mensagens que eu estou pregando sobre Mateus 19, diferente dos discípulos, que Jesus chega lá, eles estão no barco, ele fala: viu, larga tudo e me segue. E a Bíblia diz: e deixando tudo, seguiram. Esse jovem aqui em Mateus 19, a gente não ouve mais falar dele. E eu considero, e aqui agora eu entro no ponto principal da mensagem, eu considero que esse jovem cometeu 3 erros, e eu quero denunciar esses 3 erros nessa noite, porque eu sei que Deus está nos convidando para lugares mais profundos, amém? Só que você tem que entender os 3 erros que esse jovem cometeu, e eu quero compartilhar com você de forma muito simples. Primeiro erro que ele cometeu: o erro de acharmos que estamos fazendo o que é suficiente. Entenda algo. Eu fico muito, às vezes, orando, chorando em casa por causa da nossa geração de jovens. Eu fico assim: Deus, cara, como o Senhor tem coisas mais profundas para nós, mas como de vez em quando, Deus, eu acho que a galera não quer nada com nada, nós não queremos nada com nada. E quando eu olho para esse jovem, eu me vejo nele, que às vezes eu acho que o que eu faço é suficiente.
esse jovem, ele chega para Jesus e ele fala: o que eu tenho que fazer? E Jesus fala: faça isso, isso, isso. E ele fala: eu já estou fazendo. Então você tem que entender que às vezes nós achamos que o que nós fazemos é suficiente. Tem gente que está aqui nessa noite e que tipo é o ápice estar aqui. Tipo assim, eu vou de domingo na igreja, mas essa semana eu vim de sábado também. E tipo, a gente faz aquilo que é o básico, o mais básico do básico, mas nós achamos que é o suficiente. E nós estamos: Deus, faz algo novo, mas achando que o que estamos fazendo é suficiente. Você está entendendo? Eu não ia falar, mas vou falar, Nicolas. Cara, nós fizemos 26 dias de oração. 26 dias de oração. Mas tinha um problema, Marcos e Tony. Essa oração era às 3 horas da madrugada. E por mais que a gente convidasse a galera, por mais que a gente chamasse, era sempre os mesmos que estavam lá. É verdade ou não, Marcos e Tony? Marcos e Tony foram os líderes que impulsionaram nós a viver esses 26 dias. E eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão entendendo que o que nós fazemos não é suficiente, que nós precisamos fazer mais, que nós precisamos pagar um preço maior, que não é sobre vir em cultos apenas, que não é só sobre cumprir uma tabela. E daí a gente vive um evangelho muitas vezes de culto, e nós estamos achando que é o suficiente, mas e ao mesmo tempo estamos pedindo algo novo de Deus, e daí não faz sentido nada. Porque esse jovem, ele achava que o que ele fazia era suficiente. E eu, na minha interpretação bíblica, eu acho que ele chega para Jesus e ele pergunta para Jesus já sabendo a resposta, tipo assim, só para alguém afagar, sabe, o ego dele, para alguém falar: ah, como você faz bem isso, como você cumpre bem os mandamentos. Mas aí Jesus fala: ah, você quer ir para um nível mais profundo, então o que você faz não é suficiente. Eu gosto da narrativa de Marcos sobre esse mesmo texto, porque o Marcos, ele vai escrever de uma forma um pouquinho diferente. Ele vai dizer assim, que quando o jovem questiona Jesus sobre isso, Jesus vira para ele e fala: ei, tem uma coisa que você não está fazendo. Você não está vendendo tudo que você tem e não está me seguindo. Eu gosto quando Jesus diz: você acha que está fazendo o que é suficiente, mas não está fazendo o que é suficiente. Então, o primeiro erro que esse jovem comete é de achar que o que ele está fazendo é suficiente. Eu queria denunciar isso espiritualmente nessa noite, dizendo: queridos, o que nós fazemos não é suficiente. Deus merece mais de nós. Às vezes eu tenho chorado com saudades assim de uma geração que ama Jesus assim, a ponto de entender que o que fazemos não é suficiente. Sabe, eu quero e eu preciso confrontar a sua alma nesse momento. Tipo assim, se eu falasse assim: gente, depois do culto vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma roda aqui, um violão, e vamos só adorar o Senhor. Eu lembro, cara, da minha adolescência. Eu lembro da época da Nazareno. Tinha um monte de coisa errada naquela época, mas eu lembro da geração do pastor Rafa. Eu lembro, cara, os caras tinham sangue no olho para esse negócio de buscar a Deus.
eram vigílias atrás de vigílias, eram reuniões de oração, eram aquilo. E a nossa geração parece que ela se acostumou num hype de culto, num negócio assim que, cara, a gente vem para o culto e isso é suficiente. Aí nós passamos a semana inteira, não lemos a Bíblia, não oramos, não temos intimidade com o Senhor, e nós chegamos num culto e falamos: Deus, transforma a minha vida, Deus, eu quero algo novo, Deus, eu quero viver uma profundidade maior, e daí não faz sentido. Eu marquei aqui também o texto de João capítulo 3, que é Nicodemos chegando para falar com Jesus. Nicodemos é o ápice da religiosidade. Nicodemos é o top do top do top daqueles que faz tudo que a religião pede. Aí ele senta com Jesus e ele começa, achando que o que ele faz é suficiente. Ele começa com toda uma eloquência: ah, mestre, sabemos que o que faz vem de Deus. E Jesus vira e fala: filhão, tem que nascer de novo, porque o que você faz não é suficiente. E daí, pior do que achar que o que estamos fazendo é suficiente, é achar que o que estamos fazendo é necessário. Sabia disso? Só tem uma coisa que é pior do que achar que o que fazemos é suficiente: é achar que o que fazemos é necessário para Deus. É tipo Nicodemos achando que o que ele faz é importante. E Jesus fala: mano, vamos resetar sua fita. Vamos resetar, vamos zerar. É Marta e Maria lá no jantar, e Marta achando que o que ela está fazendo é necessário, e nem necessário é. Jesus fala: só uma coisa é necessária. Maria entendeu, ela entendeu. O primeiro erro que esse jovem comete, gente, é achar que o que ele fazia era suficiente, era achar que o que ele fazia era necessário. Mas a Bíblia diz que ele vai embora triste. Eu não queria que você fosse embora triste desse culto, mas eu queria que você fosse embora amando Jesus tanto, com tanta fome e sede dele, com algo novo dentro de você de verdade. Não sabe, mais um culto, mais uma pregação, mais um hype de sábado à noite, mas saindo com algo diferente e falando: Deus, eu acho que eu estou mais apaixonado pelo Senhor. Eu estou há 2 meses preso nesse texto, mas quinta-feira, quando eu parei e fui ler de novo, eu comecei a chorar de novo nesse texto, porque quando eu olho para esse jovem, eu me vejo quantas e quantas vezes achando que o que eu faço é suficiente para Deus. Aí você pega o céu, Raquel? Apocalipse, anjos, seres viventes, adoração 24 horas por dia para Deus, sons de instrumentos, sons como orquestra celestial tocando para Deus dia e noite sem cessar. E daí nós achamos que o que nós fazemos é suficiente. Você está comigo nessa noite, amém? Segundo erro que esse jovem comete, e que nós cometemos. O primeiro erro é que nós achamos que o que estamos fazendo é suficiente. O segundo erro é de não sermos mais radicais. Você sabia disso? Eu sinto falta dessa geração. Eu sinto falta de ser assim, radical para o Senhor. Porque ele falou para aquele jovem:
você não está fazendo uma coisa: vende tudo que você tem e dá para os pobres. E quanto mais eu leio esse texto, você nunca mais vai esquecer de mim, porque vão pregar sobre dízimos e ofertas usando esse texto, vão pregar sobre vida financeira usando esse texto, mas você não vai esquecer de mim mais, porque quanto mais eu leio esse texto, mais eu vejo que não é sobre dinheiro. Porque para mim, quando ele vira para esse cara e fala assim: ei, vende tudo que você tem, ele está fazendo um convite: seja radical. Você quer viver algo profundo? Então tenha atitudes radicais. Vai orar 26 dias de madrugada, 3 horas da manhã. Ah, mas eu tenho que acordar às 5 para ir trabalhar. Não importa, vamos lá. Vai buscar o Senhor mais. Vai fazer vigília. Ah, mas não está tendo vigília na minha igreja. Vai, agita você uma vigília. Nós precisamos entender que às vezes nós não somos transformados, não experimentamos profundidade de Deus, porque deixamos um radicalismo para trás, um radicalismo necessário, um radicalismo de: olha, não, eu vou buscar o Senhor, dou o que doer, custe o que custar. Mas hoje, querido, nós trocamos culto por qualquer coisa. Qualquer coisa. Não estou dizendo que você não vai nunca faltar no culto, você vai. Claro que sempre vai acontecer um motivo de força maior, algo que está fora do seu controle, mas como nós trocamos culto por qualquer coisa. E eu creio que é por falta desse radicalismo de: cara, eu vou lá. Vai ter não sei o que lá, reunião da oração pelas cadeiras. Vamos lá, vamos orar pelas cadeiras. Vai ter reunião por pessoas que têm dor no terceiro dedo do pé esquerdo. Não, eu vou lá orar por esse negócio. Tá tendo, né, Marcos Tuane? Começamos essa terça, cara, dons espirituais. A galera aí da escola de dons sabe como é que é o negócio. Eu estou tendo que resumir as 17 semanas da escola de dons em 4 semanas. Mas eu falei na terça-feira: cara, se você vier essas 4 semanas aqui, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aí às vezes falta aquilo, porque daí chega na terça-feira, tá um friozinho, né? Chega na terça-feira, né? Pô, cheguei do trabalho, tomei um banho. Vamos assistir aqui pela internet. Cara, nós deixamos de ser radicais pelo Senhor. Você está aqui nessa noite, mas faz quanto tempo que você não chama alguém para vir para a igreja? Você está entendendo? Nós estamos deixando de ser radicais pelo Senhor. Aquela paixão de: cara, vamos lá, tem algo novo acontecendo. Vai lá que sua vida vai ser transformada. Vai lá ouvir algo de Deus. O segundo erro que esse homem comete é que ele não queria mais ser radical. Eu gosto do texto de Samuel, quando Davi dança na presença do Senhor. Parece simples esse texto, mas para o contexto, para a época, para o rei Davi, era uma atitude radical. Ele estava quebrando todos os padrões de realeza, ao ponto da mulher dele, a esposa dele, virar e falar: mas Davi, você, olha, rapaz, você não tem um pingo de vergonha na cara, ficar dançando desse jeito. Aí Davi vai virar para sua esposa e vai falar: ô Mical, eu estava na presença do Deus, do meu Deus poderoso. Pensa o que você quiser, mas Davi está querendo dizer para ela assim: ó, eu vou dançar quantas vezes for necessário. Está faltando para nós Marcos capítulo 4 versículo 3. Aquela mulher que interrompe um jantar e vai lá e quebra o
perfume caro aos pés de Jesus, na cabeça de Jesus, unge Jesus. As pessoas ao redor olham e falam: que desperdício. Mas ela está sendo radical para o Senhor. Nós nos acostumamos, gente, com um evangelho muito tranquilo, com um evangelho confortável, um evangelho que você chega aqui na noite, na igreja, no culto, e está tudo pronto para te dar de bandeja. Graças a Deus que nós temos pastores que pregam aqui a palavra de Deus, amém? Que se depender de nós, você não vai ficar bonitinho, confortável nessa cadeira. Você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas falando de jovens, nós precisamos voltar ao radicalismo do evangelho. Ao radicalismo de, cara, vamos buscar o Senhor, vamos orar de madrugada, vamos fazer uma vigília. Eu lembro que não precisava muito, na época que eu mencionei da minha adolescência, não precisava muito do líder pedir isso, não precisava muito do pastor pedir isso. A galera ia, a galera queria. E o terceiro e último erro que esse jovem cometeu, e o mais importante, o erro de não voltarmos para o depois. Final do versículo 21 de Mateus 19 diz: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Presta atenção nisso. Jesus fala: vai e vende tudo, seja radical, dê aos pobres. No momento que você fizer isso, você já vai ter tesouro no céu. Só que tem uma frasezinha aqui que às vezes passa rápido por nós e a gente não percebe a preciosidade dela. Ele diz: depois venha e siga-me. Aí o texto vai dizer que o jovem vai embora triste porque ele tinha muitas riquezas. Então, no que é que ele se prendeu? No vender todas as coisas ou no depois? Ele se prendeu no vender todas as coisas, mas ele não entendeu que tinha um depois. Está pegando o seu espírito? Ele não entendeu que tinha um depois. Às vezes Jesus quer que você seja radical e Ele quer te pedir coisas, e daí a gente fica sofrendo: ah, mas Jesus, não. Aí Jesus fala assim: ó, exclui todas as redes sociais do celular. Não, minhas redes sociais. Olha, fica um mês sem assistir Netflix. Não, meu Netflix. Olha, você vai ficar 26 dias orando de madrugada, 3 horas da manhã. Não, meu sono precioso. Mas eu quero que você entenda nessa noite que existe algo profético no texto dizendo: depois venha, siga-me, venha e deixe eu te mostrar coisas que você nunca viu, deixe eu te levar para uma vontade boa, perfeita, agradável, deixe eu te levar para lugares mais profundos, deixe eu te mostrar que além das riquezas, além das coisas, existe um depois do preço a ser pago, existe um depois de tomar a sua cruz e seguir Jesus, existe um depois. Mas nós paramos no preço a ser pago, e daí nós achamos que o preço é alto demais acordar de madrugada, é alto demais fazer vigília, é alto demais. Terça-feira eu preguei, quanto tempo preguei terça-feira? Eu não sei quanto tempo eu preguei terça-feira, mas eu preguei muito, eu queria pregar umas 8 horas na terça-feira, que o Vitor não aguentava mais tocar violão aqui em cima. Gente, acabou o culto, era 15 para as 10. E daí as pessoas vão falar: ah, meu Deus, que culto demorado. Mas não se esqueça, existe um depois. Existe um depois. E
Daí aquele jovem vai embora, cara. Triste porque Jesus pediu para ele vender tudo que tinha. E em nenhum momento vem na mente dele o que é que tem no depois. Aí eu faço um paralelo, por exemplo, com Pedro. Pedro abandona tudo e vem. A Bíblia diz, e naquele momento, Pedro deixou tudo e foi. Pedro foi para o depois. E daí a Bíblia diz que um tempo depois, Pedro passava assim, ó, e a sombra de Pedro ia curando as pessoas. João, vem João. Aí tá lá João, Patmos, final da sua vida, abandonado, todos os outros já morreram. João, pega papel e caneta, deixa eu te mostrar o que é que vem depois. Eu não sei se você está entendendo. O que nós fazemos não é suficiente. Nós nos perdemos no padrão, no suficiente. E esquecemos que nós nos prendemos ao preço, mas esquecemos do depois. Quantas vezes nós não paramos no preço que foi pago, no preço que Jesus pediu para nós, mas nos esquecemos que sempre quando Jesus pede algo, é porque depois tem algo maior por vir. Então eu quero terminar nessa noite dizendo isso para você. Esse jovem cometeu 3 erros que nós temos a chance de corrigir. Eu não sei, eu nunca mais li sobre esse jovem, eu não sei se ele corrigiu depois, mas eu quero que você entenda que não dá mais para a gente viver do mesmo jeito se queremos algo novo do Senhor. Existe um depois para cada um de nós aqui. Existe um convite de Jesus dizendo: depois, Marcos, Tony, vem e me segue. É tipo, Marcos, Tony, 26 dias pagando o preço de acordar toda madrugada, 3 horas da manhã, inclusive alguns dias passando mal, doente, 3 horas da manhã, mas depois, vem e me segue. Você está entendendo? Fulano, ciclano, Joe, Marcela, Maeli, Raquel, vai lá e faz isso, mas depois vem. Eu amo o Jesus que fala para ele: vai para longe, faz o que é necessário, o que você não fez, o que falta você fazer, mas depois volta para perto. Entende? Você não vai conseguir chegar tão perto quanto gostaria de Jesus se antes você não for fazer o que você ainda não fez, se antes você não for fazer o que falta fazer. Talvez você está há anos dizendo: não, eu vou ler a Bíblia todo dia. Talvez você está há anos dizendo: eu vou orar todos os dias. Você está há anos e não. Então Jesus está dizendo: então filho, antes de vir para perto, vai lá fazer o que você ainda não fez. Vai lá fazer o que está faltando fazer e depois vem para perto. Por favor, você está me entendendo essa noite? Vai e depois vem para perto. O evangelho de Cristo Jesus é um evangelho difícil de ser seguido. O convite de Jesus não é um convite fácil.
mas Ele nos convida nessa noite.